Fala aí, investidores e investidoras! No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a ideia de como alcançar os R$ 500 mensais em dividendos através dos fundos imobiliários. Então, se você está começando a sua jornada nos investimentos, está começando a investir e comprar os primeiros FIIs agora e já quer ter uma meta aí de ter uma renda mensal caindo na sua conta todos os meses, esse vídeo vai deixar bem claro como você pode fazer isso. Inclusive, no decorrer dele eu vou trazer alguns exemplos de fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que me pagam dividendos todos os meses. Então fica comigo até o final que esse vídeo está bem completo e vai te ajudar bastante na sua jornada dos investimentos. Bom, pessoal, quando a gente entra no assunto de fundos imobiliários, acaba sendo bastante polêmico, porque muitas pessoas investem nos fundos imobiliários pensando em ter uma renda mensal, pensando inclusive em ter uma aposentadoria através dos fundos imobiliários no futuro. Até porque você acredita que você vai conseguir se aposentar pelo INSS? E é bem provável que muitos de nós ou vai conseguir se aposentar lá na frente com um salário muito pequeno, ou cada vez mais a idade vai ficando cada vez maior e a gente vai demorar muito tempo para conseguir uma aposentadoria, porque a gente sabe que hoje a situação do INSS não é boa. Então, por que não nós mesmos, através dos nossos aportes, dos nossos investimentos, não podemos elaborar um plano para garantir num futuro uma aposentadoria decente aí através dos dividendos? E é por isso que eu bato bastante aqui na tecla que quando a gente escolhe bons fundos imobiliários com boas perspectivas para o futuro, a gente pode garantir a nossa aposentadoria e não depender do governo. E como muitos de vocês já sabem, os fundos imobiliários eles pagam ali os dividendos todos os meses. Então todos os meses você vai ter um dinheiro pingando na sua conta e quanto mais cotas de fundo imobiliário você acumular, você tiver dentro da sua carteira, maior vai ser a renda mensal que você vai receber todos os meses. Além do mais, atualmente os fundos imobiliários, os rendimentos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Claro que existe aí toda uma perspectiva que os fundos imobiliários podem vir a ser taxados, mas enquanto eles não são taxados, a gente vai aproveitando bastante isso. E se por acaso um dia vier a taxar, a gente vai estudar e vai entender se faz sentido ou não continuar aportando aí em FIIs. E se você por acaso está começando a investir agora, ainda tem medo de perder o seu dinheiro, ainda não entende muito bem sobre os fundos imobiliários ou outros ativos da Bolsa de Valores, o que eu recomendo é que você estude, mas antes de tudo também que você comece a aportar de pouco em pouco. Você não precisa colocar uma grande quantia, já que você ainda tem um pouco de medo. Investe ali R$50, R$100, 150, porque só investindo você vai conseguir entender e vai conseguir sentir na pele como que é a volatilidade do mercado. Então você vai conseguir entender ali como que é a variação daqueles fundos imobiliários que você está comprando, você já vai receber os seus primeiros dividendos e eu garanto para vocês que quando vocês começam a receber os primeiros dividendos, isso faz toda a diferença. Você começa a ir atrás de fundos imobiliários, tentar entender o portfólio, quais ativos estão dentro daquele fundo, o que aquele fundo faz, por que ele pagou mais dividendos num mês, por que ele pagou outro em outro mês. Então isso vai ajudar muito você na sua jornada de aprendizado aí sobre investimentos. E aproveita, claro, que em fundos imobiliários a gente consegue investir com pouco. Então com R$10 você já consegue comprar aí cotas de alguns fundos imobiliários. Então você não precisa ter muito dinheiro, não é desculpa para você não investir na Bolsa de Valores. Bom, e até os dias de hoje é muito comum a gente escutar que os melhores investimentos são em imóveis, que os imóveis sempre se valorizam, principalmente os mais antigos. Às vezes você tem aquele tio na família que sempre fala isso, mas quando ele está falando em investir em imóveis, ele está falando literalmente em comprar um imóvel, em comprar uma casa, em comprar um apartamento, em comprar um terreno, e a gente sabe que para isso você precisa desprender de uma grande quantia, de um grande valor, e nem todo mundo tem esse valor inicial para começar os seus investimentos. Já os fundos imobiliários, eles têm uma grande vantagem, que é permitir que você consiga investir no mercado imobiliário com pouco recurso. Então você consegue comprar ali pequenas cotas, pequenas participações de grandes fundos de shopping, de fundos de galpões logísticos, fundos de laje comerciais, e com isso você já vai garantir ali uma renda todos os meses. Essa renda nada mais é do que um aluguel. Claro que como você vai comprar uma pequena participação, uma pequena cota, você também vai receber um pequeno aluguel proporcional ao valor da sua cota. Mas já é muito interessante você conseguir começar com pouco, isso faz toda a diferença. E se a gente for pegar agora os pontos negativos de investir num imóvel, num terreno, num apartamento,
apartamento, é que a gente sabe que com isso vem uma série de problemas. Quando você compra um apartamento e coloca esse apartamento para aluguel, você vai ter que lidar ali com o inquilino. E muitas vezes isso pode te gerar uma dor de cabeça. O inquilino ele pode vir a atrasar, ele pode vir a danificar o seu empreendimento. Então muitas vezes você acaba tendo dores de cabeça para fazer a gestão daquele imóvel. Nos fundos imobiliários existe uma empresa que vai estar fazendo toda essa administração e você só vai estar colocando o seu dinheiro lá e recebendo os dividendos todos os meses. Então essa é uma das grandes vantagens. Um outro ponto que eu vejo sendo uma grande vantagem nos fundos imobiliários comparado a você comprar um imóvel, a comprar um terreno, é que nos fundos imobiliários, com uma cota, às vezes você está diversificando o seu valor. Um exemplo, você compra um fundo imobiliário de shopping que tem 10 shoppings no portfólio. Com uma cota, você está colocando o seu dinheiro em 10 empreendimentos diferentes. Já se você estivesse comprando um prédio, comprando algo do tipo, você estaria colocando todo o seu valor naquele único imóvel. Então, a diversificação que a gente consegue nos fundos imobiliários é algo também muito positivo. Bom, e se você já conseguiu entender um pouco desse contexto da diferença de investir em fundos imobiliários para imóveis físicos, fica aqui comigo que agora a gente vai falar sobre os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que podem te ajudar a chegar numa renda mensal de R$500 pingando aí na sua conta todos os meses. Bom, e se você decidiu investir num fundo imobiliário, o primeiro passo que você vai precisar dar é escolher qual setor do fundo imobiliário você vai querer investir o seu dinheiro. E assim como em todo negócio, existem diversos tipos de segmentos e existem segmentos que são mais perenes, segmentos que são mais seguros, segmentos que acabam trazendo um pouco mais de risco. Então é fundamental, antes de começar, você já procurar qual segmento que você quer começar, qual que você vai dar ali os seus primeiros aportes, os seus primeiros investimentos. Eu particularmente gosto bastante dos fundos de tijolo. O fundo de tijolo nada mais é do que um fundo que ele vai investir em imóveis físicos. Eu vou mostrar para vocês mais à frente qual a diferença dos fundos de tijolo e fundos de papel. Mas dentro dos fundos de tijolo, eu gosto do segmento de galpões logísticos e também dos fundos de shopping. São dois segmentos que eu gosto bastante, eu acho eles bem perenes, eu acho que eles têm bastante atratividade ali para os investidores e eu vou mostrar alguns que eu tenho na minha carteira para vocês. Já os fundos de papel, de grosso modo, resumindo aqui para vocês, eles são fundos que dentro do seu portfólio eles contêm ali dívidas imobiliárias. E até mesmo dentro do segmento de fundo de papel existem algumas divisões, então a gente vai encontrar tanto os fundos de papel que eles são considerados high grade e os fundos de high yield. Nos fundos high grade eles são considerados de uma qualidade maior porque são bons pagadores que tomam essa dívida para si e isso acaba fazendo com que esse tipo de fundo de papel ele tenha um menor retorno, já que quem pegou esse crédito, quem pegou esse dinheiro do fundo são bons pagadores, então o risco acaba sendo menor, o risco sendo menor eles acabam não dando tanto retorno para você. Quando a gente vai para os fundos de papel que é high yield, o high yield significa que esses fundos eles vão pagar altos dividendos. Eles vão pagar altos dividendos porque esse crédito ele acaba sendo ofertado ali para empresas que não têm tanta qualidade quanto aqui no high grade. Então, pelo risco ser maior aqui, eles acabam também te dando um retorno maior. Então, existem esses dois segmentos e é bom você ficar atento sempre antes de investir num fundo de papel. No fundo de papel, a sua rentabilidade ela vai estar atrelada a 2 pontos. O primeiro pode ser atrelado ao CDI e o segundo à inflação, que é o IPCA. Então, pode ocorrer também essa diferença aí entre os fundos. E é por isso que eu sempre falo que se você vai investir em fundos imobiliários de papel, você precisa ser mais cauteloso e prestar mais atenção no que você está investindo. É um pouco mais complicado sim, por isso que eu até indico você começar a investir pelos fundos de tijolos, que eles são fundos um pouco mais fáceis de você conseguir ali fazer uma avaliação, entender quais são os ativos, então acaba sendo ali para o investidor iniciante um pouco mais tranquilo começar pelos fundos de tijolo. E como eu falei para vocês agora há pouco, setores perenes. Vamos começar aqui falando então dos fundos imobiliários de tijolo, do setor de galpões logísticos, que eu considero um setor muito perene e muito seguro de se investir, uma vez que a gente sabe que cada vez mais as empresas precisam estar bem próximas dos grandes centros para fazer a distribuição dos seus produtos o mais rápido possível. E o que faz com que as empresas tenham agilidade são os galpões logísticos bem localizados. Então existem muitos fundos imobiliários com excelentes galpões logísticos espalhados por todo o Brasil. Isso faz com que muitas empresas queiram contratar esses espaços. E quanto mais empresas querendo contratar esses galpões, se a gente é investidor desses galpões, a gente acaba ganhando com isso, porque quanto mais atrativo é um galpão, mais ele consegue
consegue aumentar o seu aluguel, o galpão recebendo um aluguel mais alto, quem investe nele também recebe um dividendo mais alto. Então é um setor que eu gosto muito, eu invisto, tenho alguns exemplos aqui que eu vou passar para vocês. Mas antes de dar os exemplos, tem outro setor que eu gosto bastante, é um setor que no Brasil ele funciona muito bem, que é o setor de shopping center. Então a gente encontra dentro da nossa bolsa diversos fundos imobiliários desse segmento e a gente sabe que no Brasil tem shoppings espalhados aí por todos os cantos, shoppings de muita qualidade. Então, escolhendo bons ativos, a gente também acaba aí fazendo bons investimentos. Bom, e existem outros segmentos de fundos imobiliários que eu gosto bastante? Sim, um exemplo também é os fundos imobiliários de lajes corporativas, que são aqueles fundos que vão investir geralmente em empreendimentos comerciais, como aqui em São Paulo, alguns prédios da Faria Lima, onde diversas empresas querem estar. Então esses fundos eles buscam esse tipo de empreendimento. E é um empreendimento que passou por muitas dificuldades com a chegada do home office pós-pandemia. Então a gente sabe que muitas empresas acabaram optando ali por ficar com o home office, então muitos desses lugares acabaram ficando com uma vacância, que é o quê? Nada mais é do que a quantidade de espaços vazios, sem locação. Então isso impactou bastante. Mas a gente sabe que quando você escolhe um fundo de laje corporativa de grande qualidade, bem localizado, esses prédios, esses empreendimentos, eles sempre vão ser muito procurados, principalmente em estados como o de São Paulo, onde a procura é muito grande, onde muitas empresas querem ter sede, querem estar presentes. Então, quando você escolhe um bom fundo imobiliário de laje, você acaba garantindo ali também bons rendimentos, um bom investimento. Então, tem casos e casos, é preciso ficar um pouco mais atento nesse segmento, porque localização do empreendimento vai ser muito importante na escolha de um fundo desse tipo. Bom, e ainda existem alguns outros segmentos como os FOFs, que são os fundos de fundos, onde a estratégia desses fundos imobiliários vai ser dentro da sua carteira ter diversos outros fundos imobiliários. Então tem segmentos aí para todos os gostos, então basta você estudar aí atrás que você vai ver ali que tem segmentos para todos os tipos de estratégia. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá bom, Álvaro, e aí, como que eu faço para conseguir então ter esses R$500 caindo na minha conta todos os meses? Bom, mas antes de mais nada, se você acha que esse vídeo está clareando sua mente, já está te ajudando aí nesse início, aproveita para deixar o seu curtir aqui, já deixa o like para não esquecer que aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e também vai entregar ele aí para outras pessoas que estão começando a sua jornada no investimento. Bom, e dito isso, eu vou mostrar agora para vocês alguns dos fundos imobiliários que eu invisto, explicar um pouquinho aqui sobre eles, mas se você quiser ver toda a minha carteira, tem o link aqui na descrição desse vídeo, onde eu deixo todos os meus investimentos públicos, então você consegue ver no que eu estou investindo, quanto eu estou aportando, como está a minha rentabilidade, então tem uma carteira bem legal onde eu compartilho essa experiência com vocês. Lembrando aqui para vocês que os fundos que eu vou mostrar nesse vídeo não são recomendação de investimento, então eu vou mostrar aqui os fundos que eu invisto, explicar sobre eles, e o que eu indico é para que vocês nunca invistam todo o valor que vocês estiverem aí num único ativo. É sempre importante diversificar, então nunca coloca ali, você tem R$500, não coloca R$500 num único fundo para começar, compra ali 5 fundos, compra um de shopping, um de galpões logísticos, um de lajes corporativas, compra um FOF, compra um fundo híbrido, vai diversificando, porque dessa forma a probabilidade de você perder todo o seu dinheiro errando feio ali no ativo vai diminuir bastante. Então diversificando, escolhendo bons ativos, com certeza aí você não vai ter grandes perdas no seu patrimônio. Bom, e o primeiro fundo que eu trouxe aqui para vocês é o XPLG11, essa é a sigla caso você queira investir nesse fundo. É um fundo que eu tenho na minha carteira, ele é um fundo do segmento de galpões logísticos. Então, majoritariamente, os ativos dentro desse fundo vão ser esses galpões que eu falei para vocês anteriormente. Quando a gente olha dentro desse fundo imobiliário, nós vamos ter aí 17 ativos. Então, 7 deles estão no estado de São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina. Então, essa diversificação geográfica é um ponto muito importante, porque a gente teve todos esses desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul. Imagina se esse fosse um fundo imobiliário que investisse majoritariamente no Rio Grande do Sul. Poderia ter grandes impactos, então você vê que essa diversificação, inclusive em geografias diferentes, ajuda muito o fundo a evitar grandes impactos negativos. Bom, e como nesse vídeo o objetivo é mostrar para vocês como conseguir R$500 mensais, eu vou escolher 4 fundos imobiliários com esse e cada um desses fundos a gente vai querer chegar aí numa quantia de R$125 caindo todos os meses no nosso bolso em dividendos. E para isso eu olhei no último ano quanto que o XPLG11 ele pagou de dividendos aí para os seus investidores. Então quando a gente olha, ele pagou um total de R$ 9,36 nos últimos 12 meses. E o que isso mostra pra gente? Que se a gente pegar ali esses R$
R$9,36 e dividir eles por 12 meses, a gente vai ter aí um dividendo mensal de 78 centavos. Então, para a gente fazer essa conta é muito fácil, é só a gente pegar os R$125, que é o valor que a gente quer obter de dividendos todos os meses, dividir pelos 78 centavos que o fundo pagou mensalmente e a gente vai chegar aí no valor de 160 cotas. Então, tendo 160 cotas do XPLG 11, a gente já vai conseguir aí bater uma parte do nosso objetivo. Vamos para o próximo fundo imobiliário que eu selecionei aqui para vocês, que é o MOL 11. O MOL 11, ele já é um fundo imobiliário de shopping, então dentro da sua carteira ali ele vai ter shopping center dos mais diferentes tipos. E no caso desse fundo imobiliário, dentro do portfólio são 14 shoppings diferentes. Eu puxei aqui também os dividendos entregues nos últimos 12 meses e o MOL 11 ele entregou pra gente R$10,28. Fazendo aquela mesma conta, dividindo por 12 meses, ou seja, eles entregaram 85 centavos por mês e para a gente ver quanto a gente precisaria aí em questão de cotas para obter R$125, a nossa conta aqui deu 147 cotas. Sendo assim, nessa altura a gente já teria acumulado aí o que? R$250 de dividendos caindo no nosso bolso. Fica comigo até o final que eu vou mostrar quanto que seria o total investido para você conseguir esse valor aí todos os meses. E o próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês, lembrando que todos esses fundos eu tenho na minha carteira de investimento. É o fundo imobiliário Gari 11. Esse é um fundo imobiliário já mais no estilo híbrido. E por que híbrido? Vou mostrar algumas informações aqui para vocês. E explicando um pouco melhor como que é esse segmento de fundos imobiliários híbrido, são fundos que eles vão ter mais de um segmento no seu portfólio. Então aqui no caso do Gari 11, a gente vai ter o que? Renda urbana, que entra aqui as lojas do Pão de Açúcar, do Grupo Mateus, e a gente vai ter também a parte de logística. Então aqui a gente consegue ver que está bem dividido. 51% em renda urbana, 49% em logística, mas não existe uma receita, pode ser aqui as diferentes porcentagens, às vezes pode ter muito mais renda urbana que logística, então os fundos híbridos eles possuem essa estratégia de investir em diferentes segmentos, isso também acaba sendo bem legal. E no caso aqui do Gari 11 a gente vai ter 25 imóveis dentro do portfólio, que eu acho uma diversificação muito bacana. Se a gente olha um tempo atrás, era um fundo imobiliário que ele tinha 5 ativos e 3 inquilinos, ele passou para 12 ativos e 6 inquilinos e hoje ele já possui 25 ativos e 6 inquilinos, então ele vem aqui se desenvolvendo, vem apresentando números melhores e é um fundo imobiliário que eu tenho também dentro da minha carteira. Olhando aqui para os números do Gari 11, a gente consegue ver que nos últimos 12 meses eles entregaram aqui R$1,02 em dividendos. Se a gente fizer a nossa continha, foi mais ou menos 8 centavos por mês. Parece pouco, mas é porque a cota dele também é uma cota muito mais de valor muito mais baixo. Então, quando a gente faz a nossa conta, tendo 1.562 cotas do Gari 11, a gente chegaria aí nos R$125 de dividendos. Indo aqui para o quarto fundo imobiliário, também do setor de shopping center, que eu gosto muito, é um dos preferidos da minha carteira pessoal, porque esse eu ainda não coloquei na minha carteira pública, por conta dele já estar com um valor um pouquinho esticado e já ter uma posição bem relevante na minha carteira pessoal. É o XPML 11. Esse é um fundo imobiliário de shopping com ativos de excelente qualidade. São shoppings, outlets em locais bem estratégicos, então eu gosto bastante desse fundo. Ele distribuiu nos últimos 12 meses R$10,68 em dividendos. Se a gente olhar, foi uma média de 89 centavos por mês e fazendo a nossa continha básica aqui, a gente precisaria de 140 cotas para chegar no valor de R$125. Bom, aqui eu falei quantas cotas a gente precisaria e não mencionei nenhum valor. Então agora eu quero mostrar para vocês, que eu acho que vocês já devem estar curiosos aí, qual o valor necessário para conseguir esses R$500 todos os meses. Então aqui, se a gente for olhar, o XPLG 11, 160 cotas na cotação atual, a gente precisaria de R$16.324. Já no MOL 11, 147 cotas, R$15.770. No Gari 11, 1.562 cotas para ter um valor ali de R$14.073 investidos. E no XPML 11, 140 cotas, ou seja, o equivalente a R$15.771. E olhando tudo isso, o que a gente consegue tirar de conclusão? Que no caso o Gari 11 é o que está distribuindo mais dividendos. Por que isso? Porque com menor valor a gente consegue chegar nos R$125 de dividendos no nosso bolso. Todos os outros fundos imobiliários aqui, eles ficaram até que bem próximos, né? MOL 11, XPML 11, mais ou menos ali 15.700,
Na verdade, R$1 de diferença, uma diferença bem pequena. Se a gente pegar o XPLG11, foi o fundo imobiliário que precisa de um maior desembolso para que a gente chegue nos R$125. Mas a média aqui está muito parecida, então a gente vê que não tem tanta discrepância no pagamento de dividendo entre esses fundos. E se a gente pegar todos esses valores aqui para saber qual seria o montante final, a gente vai chegar num valor de R$61.938. Ou seja, se você quiser receber ali na sua conta todos os meses R$500 caindo ali, pingando na sua carteira, isento de imposto de renda, você precisaria investir, se fosse nesses 4 fundos, R$61.938, ou seja, praticamente R$62.000. Mas pensa aqui comigo, hoje o salário mínimo no Brasil ele está em R$1.640. Com um investimento desse em 4 fundos imobiliários, você já estaria garantindo R$500 todos os meses. Imagina se você consegue montar um plano, consegue ali manter esses investimentos aí durante alguns anos, aportando sempre mais, aumentando o seu montante, aumentando o seu portfólio. Lá na frente você facilmente vai conseguir ter uma renda muito melhor do que o governo poderia te pagar em questão aí de uma aposentadoria, de um salário mínimo. Então essa é a importância de você já se planejar desde hoje. Inclusive, quanto mais novo você é e começar a fazer isso quanto antes, o tempo vai te ajudar muito, porque os juros sobre o valor que você está investindo, eles vão fazer o efeito multiplicador, o famoso efeito bola de neve. Então, se hoje você tem 18, 19, já está com essa mentalidade de começar a investir, meus parabéns. Se você não tem, já tem uma idade mais avançada, nunca é tarde para começar. O importante é o quê? É você pensar que o tempo ele sempre vai te ajudar. Então, quanto mais tempo você manter os seus investimentos e continuar fazendo os aportes ali mensalmente, quinzenalmente, da forma que você conseguir, isso vai agregar muito aí na sua carteira e com certeza você vai conseguir construir um patrimônio e ter uma liberdade financeira muito melhor do que se você ficar dependendo aí de assistencialismo do governo. E aproveitando só para saber, fiquei curioso aqui, alguns desses fundos que eu comentei aqui você tem na sua carteira? Manda aqui e manda quantas cotas aproximadamente aí pra gente ir compartilhando como que tá aí a situação da galera, isso é bem legal. Como vocês têm acesso também, vocês conseguem ver aí quantas cotas eu tenho de cada um desses fundos na minha carteira, é só olhar no link que tá na descrição, que é o link da minha carteira que tá carregada lá no Investidor 10. Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, pessoal, é mais para trazer uma luz, para mostrar para vocês como funciona essa questão dos dividendos pagos pelos fundos imobiliários. Pegue esse exemplo que eu trouxe para vocês e não precisa investir nesses fundos. Pesquise em outros fundos, tente montar uma estratégia parecida. Se você quer ter R$400 de dividendos, pega ali alguns fundos de segmentos diferentes, diversifica, pensa, estuda um pouco, não tente pegar isso e simplesmente replicar. Até porque eu não tô com esse plano de pegar esses 4 fundos e ganhar R$500 por mês. Isso foi só um exemplo. Então use isso a seu favor. Aproveite que eu tô fazendo esse vídeo, é realmente para ajudar vocês. Então se você gostou, não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que você também tá querendo trazer para o mundo dos investimentos. Não esquece de compartilhar aí também no grupo da família. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Um abraço e valeu!